Olá, eu sou Jefferson Larsen de Lima, eu tenho 30 anos e eu estou gravando aqui da minha casa. Eu moro no Jardim Simone, em Paranavaí. Eu trabalho em algumas áreas da arte, como as artes visuais, a música e também o audiovisual. E hoje eu estou gravando esse vídeo para contar um pouco da minha trajetória, né, na cultura aqui na cidade de Paranavaí. A cultura sempre esteve bastante presente na minha vida, desde criança. Uma coisa que a minha mãe sempre conta, né, é que as professoras elas reclamavam com ela na época que eu era da escola, porque não por eu ser um mau aluno, mas porque os meus cadernos eles acabavam mais cheios de desenho do que de conteúdo. Eu sempre acabava desenhando mais dentro da sala, eu terminava as coisas e ficava desenhando. Não à toa, isso acabou se tornando a motivação para as minhas profissões, né? Eu comecei a trabalhar logo cedo com design e depois eu fui evoluindo até chegar no audiovisual, que é uma coisa que eu vou contar um pouco mais pra frente, né? Em 1999, quando eu tinha 9 anos, eu estava na quarta série na escola Elza Caselli, e nesse ano as escolas elas tinham um concurso, né, um festival de música das crianças que chamava o concurso dos Três Hinos. Eu participei de algumas aulinhas de coral que a gente teve na escola e tal, e por causa do jeito de eu conseguir cantar, do jeito de eu me desenvolver bem assim com a música, eles me selecionaram para participar desse festival. Esse foi o meu primeiro contato e foi o meu primeiro festival conquistado, porque eu passei e fiquei em primeiro lugar, né, cantando o hino do Paraná, né, nesse concurso dos Três Hinos. Então essa foi a minha primeira experiência com a música, que depois ficou meio de lado assim até quando eu entrei na faculdade, né? Então no colégio, desde o início, eu sempre desenhava muito e tinha amigos que me incentivavam a desenhar. A gente fazia disputa de quem conseguia desenhar os animes, as coisas que passavam na televisão na época. A gente comprava muita revista, participamos de oficinas de desenho, trabalhamos também em criação, né, de histórias em quadrinhos, coisa que acabou se perdendo com as mudanças, né, com as coisas com o tempo passando, mas a atividade de desenho sempre foi a coisa mais presente, então, para mim, até 2009. Por quê? Em 2009 eu entrei na faculdade de Educação Física, que eu não terminei, mas eu comecei, e isso foi um fato muito importante na minha vida, porque na faculdade de Educação Física eu conheci as pessoas que me levaram para a música, né? Me fizeram ver a música como uma coisa importante, uma coisa que eu deveria gastar a minha energia. Era uma coisa que talvez estivesse latente, né? Esperando o momento certo para voltar. Então, em 2009 eu entrei na faculdade de Educação Física e eu ganhei um violão na mesma época. E junto com o violão eu conheci 3 pessoas que foram bastante influentes para mim nesse ano em relação à música, né? A primeira delas foi a Marcela Martins, que é uma artista, né? Hoje ela está em São Paulo, mas era uma artista local aqui em Paranavaí, bastante reconhecida. Já tinha FEMUP, ela tocava em eventos, barzinho, ela fazia de tudo. Uma excelente cantora, toca violão muito bem. E ela estava na minha sala. Isso foi uma coisa que me influenciou a começar a querer tocar com as pessoas, né? Até então eu ficava tentando aprender sozinho no quarto. E aí, a segunda pessoa que me influenciou, né, foi o Alex. O Alex, ele também era da minha sala e ele me ensinou algumas coisas do violão. As primeiras coisas que eu aprendi no violão, fora a internet, foi o Alex que me ensinou, né, me passou os macetes de tocar e ele me passou também as referências musicais dele, que mais tarde acabaram se tornando referências musicais da banda, e eu ouço e uso isso para escrever até hoje, né? A terceira pessoa que eu conheci, também muito carregada de influências assim musicais, foi o André, o Twice, que ele acabou tocando bateria comigo um tempo, mas eu vou explicar isso já já. E ele trazia influências musicais assim mais antigas, umas coisas mais internacionais, mais pesadas. E o contrabalanço das coisas que o Alex me mostrou e as coisas que o André me mostrou moldaram bastante das características das coisas que eu escrevia e eu ouvia na época, né? Então com essa galera eu acabei montando uma banda, né, na faculdade, a U-Banda, e com essa banda a gente tocou em festivais na faculdade e também acabou tocando fora, né? A gente tocou em Nova Esperança uma vez num festival do Padroeiro, se eu não me engano.
foi do lado de uma igreja lá. E essa foi a minha primeira experiência fora da cidade tocando, que foi uma coisa assim, bem assustadora, né? Na Ubanda, durante o processo, a Marcela estava gravando um CD, né, um álbum, e nesse álbum ela acabou gravando uma música minha, uma música que eu escrevi na época, né? E a gente eu tive essa minha primeira experiência, né, de composição em parceria, né? E ter uma artista que já tinha uma carreira, né, já tinha festivais, gravando a sua música, né, foi uma coisa assim bastante enriquecedora para mim, né, enriquecedora. A Marcela, ela arranjou a música junto com o Kalil, que era um produtor que morava aqui em Paranavaí. Hoje, se eu não me engano, ele mora no Rio Grande do Sul. E a música chama-se História de Vinil, que dá pra encontrar nos canais aí do YouTube da Marcela. Ela tem lá gravado, né? Então, a gente fez bastante shows assim na faculdade durante esses 6 meses e aí a banda acabou, porque... Acabou não, né? A banda se desfez porque em 2010 a Marcela saiu da faculdade e o André resolveu parar de tocar bateria com a gente, porque ele não conseguiu acompanhar, né, a questão da banda. Mas aí entrou o Marcos na banda e no primeiro ensaio, né, assim que o André saiu, a gente convidou o Hugo, que é o primo do Marcos, para fazer parte da banda. E aí a gente resolveu trocar o nome da banda, né, que daí virou a banda Malditos Garotos, né. Nesse ano de 2010, como eu citei o Marcos, eu conheci então um dos meus maiores parceiros de composição, de estudo e de banda, né? Porque ele continua tocando comigo até hoje. Teve as indas e vindas, mas ele toca comigo até hoje. Na época ele tocava guitarra, ele entrou para fazer educação física junto com a gente, né? E já acabou entrando na banda, né? Com a Malditos Garotos, então, a gente tocou em bar, festa de rock, festivais, né? E aí a gente teve juntos, porque todo mundo estava começando a tocar junto, todo mundo estava começando a tocar literalmente. A gente teve as primeiras experiências de tocar em palcos, tocar em festas, entender qual é a reação do público, entender como a música ela influencia nas pessoas no ambiente. Isso foi uma coisa assim, um boom na cabeça de todos nós, né? Então a gente tocou bastante e isso, né, essa questão da experiência nova fez com que a gente escrevesse muito. A gente teve um processo assim de criação bastante inflado na época. A gente ouvia muito, as influências da banda eram basicamente o punk, né? A gente ouvia muito Ramones, a gente tocava muito Ramones, Sex Pistols, Clash e bandas nacionais, né? Porque as bandas nacionais elas estavam sempre presentes, principalmente nos shows que a gente fazia em bar, então isso acabava influenciando na hora de criar também, né? As temáticas das nossas músicas elas variavam bastante e isso é bem engraçado porque a gente falava tanto de coisas sérias como a política e coisas mais cômicas por causa das piadas que a gente tinha internas, né? E, inclusive o nome da banda é uma piada interna, que não é tão interna porque todo mundo já sabe, mas na época a gente ensaiava em casa, na minha casa, e a gente tinha uma vizinha que não gostava da gente por causa do barulho, e era durante o dia. E aí ela xingava a gente e aí acabou pegando o nome de Malditos Garotos. E foi, assim, no começo era um nome meio pesado, meio estranho de usar, mas acabou que ficou tranquilo e comum, né? Na Malditos Garotos eu acabei participando com os meninos de festivais, né, como a Batalha de Banda do Augusto de Rock, do Rock, né, onde a gente mandou uma música, um vídeo, teve uma perseguição por views na internet e aí a gente acabou ainda sendo classificado para tocar junto com as outras bandas na abertura do show do Ultraje Rigor em Maringá, que aconteceu em 2011, né? Foi uma disputa bem acirrada e foi a nossa primeira aparição como banda na televisão, né? Tem no YouTube até hoje, tem ainda o vídeo lá. A gente também participou de alguns festivais na internet, que a gente mandou as nossas músicas autorais, e tocou em festivais aqui da região, como Rock em Roça, que tinha na época lá em Paraíso do Norte. A gente, se eu não me engano, tocou 2 vezes lá, uma das vezes foi com o Malditos Garotos, e a outra vez que a gente tocou, a gente foi não só com o repertório do Malditos, mas também a gente levou o Raimundos Cover, né? Falando dos festivais ainda, né?
com a Malditos Garotos eu fui classificado pela primeira vez para o FEMUP, né? Uma das minhas primeiras músicas mais assim politizadas, porque até então a maior parte das letras era coisa do Hugo. Eu trabalhava a melodia com o Marcos, o Hugo escrevia muito, né? E a gente passou com a música então em 2011, era o 46º festival, né? A música era Terra do Carnaval, uma música que falava sobre uma visão política que a gente tinha na época, e boa parte dela ainda continua sendo atual, é uma coisa bem legal assim de ser visitado, né? Essa música ela tem uma história legal, né? Ela foi uma música que saiu de um dia para o outro, literalmente. Eu acho que ela foi escrita e gravada em menos de 24 horas. Era o último dia para entregar, era o penúltimo dia, né, quando eu escrevi ela. O dia seguinte era o último dia para entregar a inscrição do FEMUP. A gente tinha passado uma semana inteira tentando escrever alguma coisa boa, porque a gente já tinha mandado coisas pro festival e não tinham passado. E a gente se dedicou um monte e não conseguiu. Aí a gente passou o dia inteiro trancado na sala de ensaio que era aqui em casa. E a gente não conseguiu escrever uma música boa, que a gente gostasse, que a gente se sentisse bem tocando. E aí os meninos foram embora e eu falei, não, eu vou terminar essa música, eu vou fazer essa música. E eu sentei no computador e ela fluiu, ela saiu assim. Foi uma música inteira que saiu do começo ao fim. E eu mandei pro Marcos e ele já gostou, o Hugo gostou. O Marcos já começou a mexer na guitarra, fazer a questão de solos, os arranjos junto comigo ali. E no outro dia de manhã a gente já marcou horário no estúdio, foi e gravou. O Stefano na época era o rapaz que fazia a parte de produção, a parte de mexer com isso. Ele mexeu e montou a música, mixou, masterizou, mandou pra gente, a gente entregou no festival no limite do tempo. Na época, se eu não me engano, na época a gente tinha que gravar um CD e deixar na Fundação Cultural na parte da bilheteria ali. E aí a gente chegou no limite do tempo e deixou lá. E ela passou. Foi a primeira classificada minha, né, letra minha, pro festival. E foi uma festa pra gente na época. Logo depois a gente já emendou esse episódio que eu falei do Traje a Rigor. E essa música foi uma coisa assim bem massa na época da gente poder tocar, né? Então depois de 2011, né, em 2011 ainda, depois do FEMUP, depois dessa coisa do FEMUP, eu tenho destacado esse ano o Festivós, né? Foi a primeira vez que eu participei também de um Festivós. E foi a primeira vez que eu toquei num palco sozinho, que é uma coisa que eu evito fazer, eu não gosto muito, não é muito assim, uma coisa que eu curto fazer por causa de insegurança, por causa, sei lá, da falta de companheirismo, porque você tá tocando com uma banda é uma coisa legal, de você poder olhar um pro outro e trocar, a gente consegue conversar, né, músico consegue conversar, todo mundo que tem um grupo consegue conversar só de olhar, e a gente olha pro palco e não tem ninguém, é complicado, né, e foi essa vez eu participei do Festivós, né. Eu toquei a música Casinha Branca e fiquei em terceiro lugar. Na primeira vez eu já fiquei em terceiro lugar e isso me animou bastante. Falei, bom, acho que dá pra continuar tocando, né? Então, quando eu tava indo no Malditos Garotos, nessa época a gente começou a tocar bastante em barzinho, né? E quando não dava pra ir todo mundo, a gente acabava indo 2, 3, às vezes... A maior parte das vezes em 3, mas quando o Marcos também não podia ir, a gente ia em 2, eu e o Hugo, né, no caso. E o repertório era bastante extenso, porque a gente tocava bastante. Nessa época tinham algumas bandas surgindo também na cidade e o mercado estava bem, assim, tinha muito lugar para tocar. Então a gente teve muitos lugares assim que a gente tocava 2, 3 vezes no mês e às vezes... Quando juntava todas as datas, a gente tocava todos os fins de semana e às vezes não tinha mais data para colocar. Isso era legal. E, então o repertório tinha que ser grande, né? Porque não dava para ficar repetindo as mesmas coisas. Uma coisa bem interessante dessa época de tocar em barzinho é que teve um dia que eu e o Hugo, a gente foi chamado em cima da hora para tocar no motoclube, na Esquadrilha da Fumaça, estava tendo um aniversário, não lembro se era de integrante, eu não lembro se era o batismo de integrante que eles chamam. Eu sei que a gente tocou 8 horas seguidas, eu e o Hugo. A coisa assim que eu lembro que é bem marcante disso é que no final do show o violão quase estava sem corda, acho que eu devia ter umas 3 cordas só, e o Hugo estava tocando com baquetas improvisadas, porque as baquetas dele evaporaram naquele dia.
né? Essa época foi bastante intensa pra gente, tanto de tocar, quanto de produzir, né? Quanto de aprender como se comportar no palco, porque a gente era moleque e não tinha noção disso. Então, com as pessoas que a gente foi tendo contato, né, o pessoal do Rock Squad na época, que já era uma banda formada, eles davam toques na gente, né, a galera ensinava a gente a se portar no palco, né. E a gente fez o que a gente gostava mais, que era tocar bastante. A gente tocou muito, né. Em 2012, no aniversário de 9 anos do teatro, do Altino, a gente tocou com a banda Tennessee, né? E foi um show bem legal, porque a gente abriu o show tocando acústico com a banda inteira e mais 2 integrantes, que foi o Ginaldo na época e o Guilherme. Esse show foi bastante engraçado, porque na primeira música o Marco quebrou uma corda do violão e tocou o resto do show inteiro, de quase 1 hora sem uma corda. A gente ria bastante do desespero dele, mas foi um show bem legal. A gente aprendeu bastante com os velhões do Tennessee, que na época tocavam. Eles tocam, acho que ainda muito, mas na época eles tocavam todo fim de semana diretão, assim, então eram caras com bastante experiência. E isso, você tocar com pessoas assim, você às vezes já entende mais ou menos como funciona, né? Então, através do Malditos, né, da banda Malditos Garotos, eu tive contato com muitas bandas, muita gente. Acabamos que todos nós ficamos bastante conhecidos, né, entre as pessoas ali que tocam. E uma das bandas que eu participei assim por um tempo foi um Raimundos cover chamado Beabá, que era de uma galera de Colorado, mas foi transitório ali entre Malditos Garotos. Em 2012, né, eu ainda conheci o Douglas Batista, com quem eu fiz uma dessas bandas transitórias, e nesse ano o Malditos Garotos acabou, né? A gente acabou se separando, cada um tinha os seus projetos e a gente resolveu se separar. E junto com o Douglas Batista eu juntei o Ginaldo daquele show lá de 2012, do começo lá da festa de aniversário do teatro, e a gente montou uma banda chamada Causa Própria, que é a minha banda atual até hoje. É a banda que eu mais tenho tempo de carreira nela. Então a gente montou um trio, era um trio acústico para tocar barzinho na época. E a gente queria poder subir isso e fazer uma banda para poder tocar em festivais, com bateria, com guitarra, e não achava baterista. Isso foi frustrante, mas a gente procurou, os meninos rodaram um monte e acharam o Nivaldo. O Nivaldo era um baterista que tinha tocado em alguns lugares, estudado, mas não tinha banda, e de repente ele estava tocando com a gente. Foi uma coisa bem louca assim pra gente, de pegar um guri que já tinha experiência em tocar, porque a gente marcou um ensaio com ele, ele falou, só vem aqui. A gente chegou lá e ele tocou todas as músicas sem nunca ter ouvido, as músicas do jeito que a gente tocava, porque uma característica nossa sempre foi tocar as músicas do jeito que a gente quer tocar, não só do jeito que elas foram escritas, arranjadas no CD original, né? E foi bastante complicado essa parte de achar o baterista, mas foi bastante legal também quando a gente encontrou o Nivaldo, porque o Causa Própria subiu um degrau, né? A gente pôde colocar coisas novas. O Douglas nessa época ele tocava guitarra, hoje ele toca baixo, a gente inverteu os instrumentos, né? Eu tocava baixo nessa época e cantava, e o Ginaldo toca trompete, eu não falei isso, mas o Ginaldo toca trompete, toca flugelhorn também, se eu não me engano é o nome do instrumento, e a gente então tinha um diferencial das outras bandas da cidade. O Causa Própria sempre teve essa coisa do diferencial, isso é uma coisa legal assim de citar. Com o Nivaldo a gente fez bastante shows aqui na região e a gente passou no meu segundo FEMUP, que foi com a música A Quem Vai Partir, em 2013. Eu lembro que foi um arranjo bastante legal de fazer, porque foi uma influência colocada pelo Nivaldo na banda, né, um indie assim brasileirão, que a gente misturou algumas coisas, influências de algumas bandas novas que eu estava começando a ouvir, novas pra mim, né? E a gente colocar isso foi legal, porque colocamos isso na banda e deu um prêmio, sabe? Foi bastante legal, né, pra gente. A gente passou então daí nesse FEMUP, e o Nivaldo logo depois ele foi para os Estados Unidos, né? Ele foi morar lá e a gente ficou sem baterista de novo. Em 2013, daí nesse período sem baterista no Causa Própria, eu acabei entrando pro Rock Squad, né? E no Rock Squad, que tinha acabado de sair o baixista, eu entrei para tocar baixo, o Igor me chamou.
Então a formação era o Igor cantando, o Cleiton na bateria e o Renato, né, na guitarra. E eu entrei para tocar baixo e no Rock Squad eu amadureci bastante, porque como eu disse, eles já eram uma banda de estrada, os meninos já eram velhos, a gente chama banda geriátrica. Os caras me ensinaram bastante coisa de questão técnica, da responsabilidade de tocar, da responsabilidade de se fazer o serviço como músico mesmo, sabe? Então não era só mais diversão. Tinha diversão, mas também era um negócio. Eu aprendi a trabalhar com isso como negócio, né? Não só como diversão, como cultura, né? No Rock Squad eu fui baixista, depois eu fui guitarrista, eu sou guitarrista hoje, faço um back vocal pro Igor. E a banda teve algumas formações, passaram algumas pessoas que são amigas minhas até hoje, como o James, mas hoje a gente está com uma formação diferente. E a banda tá parada por causa da pandemia, né, também. A gente tocou bastante em vários lugares e um lugar que eu posso destacar, assim, mais longe que a gente foi com a banda comigo, né, foi em Primavera, São Paulo, que a gente tocou duas vezes ou 3 vezes nas festas da cidade, assim, são festas enormes que tem lá. Motoclubes chamam a gente tocou em vários Motofest, que são festivais de rock que tem aqui na cidade, e o Rock Squad é uma banda pesadona, assim, na questão de cultura de bagagem, sabe? Então aprendi muito. Então, voltando pro caos, eu fiquei sem baterista na banda até 2014, quando eu entrei para a faculdade de Ciências Contábeis e conheci o André, né? O André, ele tocava em igreja na época e eu nunca tinha tido contato com ele. E quando eu fiquei sabendo que ele tocava bateria, eu já falei, não, vem tocar com a gente, né? E ele veio. Uma coisa bem legal do André ter entrado na banda é que ele entrou e eu ganhei o FEMUP. Tocando Balada Pra Ver o Céu, uma música que ela tem uma gravação muito assim peculiar, porque ela foi feita no meu quarto, né? Eu e o Ginaldo escrevemos a música. O Ginaldo, junto comigo, a gente escreveu a música, a gente fez todos os arranjos e o Ginaldo fez uma linha assim de metal para ela, que é uma das músicas que fez com que ela seja uma das minhas músicas favoritas, das coisas que eu já escrevi, né? E ele traduziu, né, as minhas ideias, porque na época até hoje eu não sei escrever, mas eu consigo idealizar as coisas de um jeito que é fácil do instrumentista pegar, e ele acabou fazendo, né? E como sempre, né, assim como a primeira música do FEMUP, a gente gravou essa aí em cima da hora, né? Eu gravei, passei a noite mexendo e antes da meia-noite, que era o prazo de enviar, eu acabei enviando a música e passamos no festival. De 2014 até 2017 a gente fez muito show com causa própria em Paranavaí, Maringá, Colorado, e a gente sempre tocou música nacional, né? Bem poucas internacionais e com muita presença do metal. Do metal que eu digo, o sopro, né? Uma coisa muito marcante, o brilho da banda, eles falavam. Em 2017, com causa própria mesmo, a gente abriu a primeira virada cultural de Paranavaí, que foi no dia 1º de janeiro. E logo em seguida, no dia 3, né, de janeiro, eu toquei a primeira vez com a orquestra. E foi na posse do prefeito delegado Kaique. A gente tocou algumas músicas e foi outra experiência assim, bastante incrível de participar, porque quando eu cantei com a orquestra, eu senti toda a carga de responsabilidade que é tocar com os caras que estudam muito, que sabem muito, que dominam muito o que eles fazem, sabe? Então, em 2017 eu tive mais uma das minhas grandes experiências como músico, né? Naquele mesmo ano, né, 2017, o Marcos, que tocava comigo no Rock Squad, que tocou comigo no Malditos Garotos, ele veio por causa própria. Ele estava sem banda, as bandas que ele estava tocando estavam todas paradas, assim. Falei, não, cola com a gente, vamos tocar junto, vamos fazer acontecer os negócios e boa, né? E o Marcos entrou, o Ginaldo saiu. Não foi uma coisa ligada à outra, mas foi uma coisa assim, foi... né? Um entrou, o outro saiu, e aí a gente teve que passar por um período de adaptação de repertório, porque saiu metal, entrou uma guitarra, né? Na época eu tocava com violão, violão, guitarra, ficava alternando, e o Marcos entrou com a guitarra, fiquei só com o violão, e aí a gente teve que readaptar, né? Foi logo um show bem grande que a gente fez no Garden, foi um show de sábado de Aleluia, era uma coisa assim
inesperada, a gente até foi contratado errado, depois eu fiquei sabendo, mas foi tão bom que a gente tocou 3 horas a mais do que a gente tinha sido contratado para tocar, cara. Viu que tava muito bom, a galera curtindo muito, não dava pra ver chão, assim, ó. Lá fora não cabia mais ninguém. E aí a gente tocou ainda mais 3 horas, isso que a gente não tinha repertório preparado na época. Aí virou uma coisa assim, meio louca, né? Então daí a gente passou por esse período de readaptação, e aí a gente passou a fazer muito show acústico. Muito show acústico, porque os barzinhos na época, eles diminuíram a quantidade de volume de som que podia, né? As pessoas reclamavam muito disso, e aí a gente teve que baixar também e fazer acústico, né? Então em 2017, né, ainda, né, vou fazer uma pausa na música, eu voltei, né, um pouco a desenhar, a ilustrar artisticamente, né, não só como trabalho, e eu fiz o meu maior projeto, né, nessa área, que é o Caderno Musical. Tem no meu Instagram, que é onde eu divulguei ele, eu apresentei ele como meu trabalho principal. E nesse projeto eu fui criando, né, identidades e colocando algumas ideias minhas para fazer releituras de ideias de músicas. Eu pegava letras de música e desenhava um sentido, sabe? E esse trabalho ele foi bem aceito assim pelos músicos, tanto que alguns nomes grandes, né, como o Skank, o Ira, algumas bandas menores também, elas acabaram compartilhando o meu trabalho, né? Elas deram visibilidade para o meu trabalho de ilustrador, e isso me deixou bastante feliz, né? Esse trabalho continua até hoje, né? Com menos constância, mas eu continuo postando, né? E continuo tendo o mesmo reconhecimento, isso é legal para a parte da arte visual, que é uma das coisas que eu gosto de trabalhar, né? Em 2018, então, voltando, né, eu conquistei mais as premiações no Farpa, no Festivós, eu já tinha conseguido algumas, e aí em 2018 eu voltei a ter, né, depois de um tempo, e também eu conquistei meu 4º FEMUP, né, foi com a música Tem Tu, que foi uma parceria minha com a Thalise Schneider. Eu peguei alguns textos que ela me mandou, textos dela, e montei, né, uma letra de música, uma melodia, ela gostou, eu levei para os meninos e a gente gravou. Só que diferente das outras duas que eu acabei gravando no estúdio garagem, essa eu gravei em casa, né? Toda em casa, com exceção da bateria, que a gente gravou no estúdio, mas o resto a gente gravou tudo em casa e o Marcos mexeu ela, né? O áudio dela, ele mixou, ele masterizou pra gente mandar pro FEMUP, e ela passou. É uma música assim que é bastante querida pra gente. No dia de tocar a gente chamou o Arthur Belanda para tocar com a gente, né, porque ele participou na gravação da bateria, ele gravou um alfaia, que é uma percussão bem pesadona, que fica marcando o final da música, e acabou ficando. Uma coisa legal dessa música é que agora em 2020, né, com a banda Casa Própria, a gente resolveu fazer um projeto, né, de gravar ela com pessoas que seguiam a gente, nossos amigos, e juntamos mais de 30 pessoas, né, para gravar um vídeo dessa música. A gente gravou o clipe dela, ele está postado no YouTube, e foi uma experiência legal de ver a interação, o reconhecimento das pessoas que seguem e vivem com a gente, né, essa questão da música. Tanto artistas quanto não artistas participaram do nosso clipe, foi muito legal. 2018 então foi um ano de bastante parcerias para mim, né? Eu tive o prazer também de conhecer o Américo de Castro, que além de virar um parceiro musical, também me proporcionou poder ir num show do Paul McCartney, e isso foi uma virada de chave para mim pela questão musical, a parte técnica, a parte de responsabilidade de som, assim, para mim foi mais um aprendizado. Com o Américo também eu trabalhei algumas composições, né, na banda Demônios, e a gente tocou em alguns festivais da prefeitura junto, né. E em 2018 toquei em alguns festivais, inclusive o festival da Praça de Aniversário, né, e o Natal, daí na Natal Prates, que também foi na Praça dos Pioneiros, né. 2019, com o Caos, eu toquei em alguns festivais, né, como Rock na Praça, Sinuca Rock e o Natal na Praça. Com o Squad, eu toquei no Rock na Praça, no show de aniversário da cidade, que foi no aeroporto. E aí a gente pôde tocar ao lado de bandas grandes, como o Paralama Sucesso, a Banda Mais Bonita. Outra experiência assim, incrível para quem vive da música, para quem toca, né. Foi bastante legal, foi bastante enriquecedor pra gente. 2019, né, eu também pude realizar o meu primeiro curso de audiovisual, porque até então, desde 2014 eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar na RPC, eu trabalhava sem nenhum curso, fui aprendendo tudo com aulas online, YouTube, essas coisas, sem fazer curso nenhum, sem certificação.
em 2019 o Marcelo Baraldi ele passou no edital de cultura e realizou esse curso, né? Foi um curso curto de uma semana, mas que eu pude aprender, né, a teoria por trás de todas as coisas que eu já mexia, né, e aprender algumas coisas também que eu não sabia. Isso foi bastante legal, assim, foi uma coisa de fomento da cultura muito boa, né, aqui para nossa região, para nossa área, principalmente de audiovisual, né. Ainda em 2019, né, eu pude fazer alguns cursos online de audiovisual, né, para melhorar ainda mais as coisas que eu fazia, que eu já estava desenvolvendo há algum tempo, né? Hoje eu trabalho na Secretaria de Comunicação, eu faço os vídeos da Prefeitura e isso é bem enriquecedor para o meu trabalho e também para o trabalho de pessoas que eu possa colaborar, porque eu já fiz clipes de música, por exemplo, para o Marcelo Dinelso, que é o ex-guitarrista do Jorge Mateus em Goiás, né? Hoje ele tem uma carreira solo incrível, é um cara que produz muito e sempre está me chamando para trabalhar com ele nos vídeos dele, né? Nos vídeos clipes dele. Fiz alguns vídeos para amigos e esse meu trabalho do audiovisual ele foi bastante importante agora em 2020, porque durante a pandemia a gente não podia tocar, né? Nós que somos músicos ficamos sem poder tocar. O único jeito da gente continuar, né, movimentando a nossa área foi através de música gravada à distância, né, remotamente. Eu e o Marco sempre fizemos, né, gravações de vídeo e áudio e se juntava em clipes para o YouTube, músicas de cover, só que dessa vez a gente resolveu fazer daí à distância mesmo, né, cada um gravava na sua casa, mandava e juntava tudo. E aí teve resultados bastante legais, assim, a gente gravou com a Jaqueline, gravou com a Luana do 43, a Luana Santana, teve o Guilherme Rebelo, que é primo do Marcos, e tem alguns clipes ainda para sair, né, com uma galera grande que a gente convidou. Então eu pude colaborar com o audiovisual nessa parte, né. Esse ano, né, agora 2020, eu escrevi e gravei com o Marcos também à distância, né, a música Meu Presente, que foi classificada no FEMUP. E essa música, né, eu tive parceria com o Marco nos arranjos, né, eu gravei basicamente todos os instrumentos em casa, o Marcos arranjou e gravou alguns instrumentos também lá na casa dele, e depois ele mixou, masterizou, fez todo o processo da música, e só que dessa vez a música ela foi gravada com bastante antecedência, porque ela tinha realmente a motivação dela de ser um presente, né, um presente do Dia dos Namorados e não só do FEMUP. E acabou passando no FEMUP e também passou no Cidade Poesia Online. Eu fui classificado entre os 5 primeiros com ela, né. Esse ano tem sido um ano bastante complicado, né, pra gente que é da arte, mas ele também tem sido um ano de bastante aprendizagem, né, porque a gente acabou sendo arrancado do palco, que é o nosso lugar comum, nosso lugar doce, e a gente teve que se adaptar a isso, né, fazer coisa à distância, mas a gente está se mantendo produtivo, isso é legal, porque a arte ela não morre, ela se adapta, é uma coisa muito boa isso, né. O que eu posso dizer então sobre o que é fazer arte em Paranavaí, para mim, né, é uma coisa bastante complexa, porém é uma coisa prazerosa. Porque Paranavaí é uma coisa bem dinâmica, né? Como é uma cidade pequena, algumas coisas elas ficam paradas no tempo, parece. Só que cada vez que surge um artista novo, uma pessoa nova fazendo, as pessoas e a arte vai se atualizando, né? E isso movimenta o mercado, movimenta os bares, movimenta as festas, os festivais e faz com que os artistas também se adaptem. Isso é uma coisa bastante legal, né, da arte em Paranavaí. Né? Fazer parte disso, nem que seja de uma pequena parte disso, né, é uma coisa muito boa, porque eu sinto que eu posso contribuir, e eu contribuí durante essa minha trajetória que eu contei aqui para o desenvolvimento, né, da cultura na nossa cidade, e isso me dá um sentimento de dever cumprido, né, porque por mais que eu já tenha feito bastante coisa, eu sei que eu ainda posso fazer muita coisa aqui na cidade. Posso tocar em muito festival, posso movimentar a galera, como a gente tem feito esse ano, de juntar pessoas que às vezes nunca tocariam juntos, e a gente está tocando junto, né? E a gente fica bastante feliz de poder então estar produzindo e levando a cultura para mais e mais pessoas. E esse é o objetivo. E eu acho que a gente está alcançando. E é isso aí. Essa é um pouco da minha trajetória.